Arro pessoal, muito boa tarde, chegando aí para mais uma live. Dessa vez vamos falar sobre a entrada do Sol no signo de Aquário, a temporada aquariana, que começa daqui a pouquinho. Basicamente em menos de 2 horas, o Sol entra em Aquário e iniciamos então a temporada aquariana. Gratidão quem está chegando aí, mandando os coraçõezinhos. Comenta aqui se você sabe aonde você tem Aquário no mapa. É aí que o Sol vai começar a ativar nesse momento. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E antes de começar a nossa jornada, deixa eu falar aqui dos recadinhos, né? Se você gosta de astrologia, quer saber tudo o que está acontecendo no céu todos os dias e gratuitamente, você pode ouvir o podcast Astral do Dia, que eu mando lá no Telegram. Então você pode pedir para entrar no canal do Telegram, você pode me adicionar, né, seguir ali no Spotify ou no próprio YouTube. Então você tem 3 lugares principais para ouvir todos os dias um áudio que eu gravo e mando falando tudo o que está acontecendo no céu, né, nos mínimos detalhes. E também, né, você pode ouvir em outras plataformas, né? Caso você ouça em outro agregador de podcast, provavelmente ele chega lá também. E para quem quiser aprender astrologia, a gente tem um curso de astrologia que todas as quartas-feiras ele acontece ao vivo pelo Zoom, as aulas ficam gravadas, então você pode acompanhar, né, ao vivo, se você preferir, e você pode ver as aulas que já estão gravadas. O modelo é híbrido, né, justamente porque atende a todo mundo. Quem gosta de ter aula ao vivo, pode assistir ao vivo. Quem só pode ver gravado, vê gravado. E quem pode ver ao vivo e gravado, melhor ainda. A pessoa assiste a aula 2, 3, quantas vezes quiser. Então vem para o curso para você poder aprender a ler o céu, né, da forma que eu comento aqui com vocês. Parte da fortuna em Aquário, olha só, um ponto bem interessante para ter a parte da fortuna com o Sol passando ali nesse momento, né? Mas só lembrando que a parte da fortuna ela precisa, né, da nossa ativação, do nosso melhor do Sol, Lua e Ascendente. Assim a parte da fortuna fica ativa no nosso mapa. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre os principais movimentos. Aqui já está tudo aqui anotado, né? Já levantei os aspectos astrológicos que esse Sol vai fazer enquanto passa pelo signo de Aquário. Se tudo der certo, dependendo aí do tempo aqui, eu vou receber o Sol. A hora que o Sol estiver entrando em Aquário, eu estarei correndo na estrada. Né? Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer a live, vou olhar como é que está o tempo, vou levar o Duque para dar um passeio rápido. Ele está meio abatido nesses dias. Não tem jeito, né? Meu inferno astral, quadratura Plutão, não tinha como eu passar suave, né? Estou aqui com o Duquinho, né, Duque? Ele, coitado, está sofrendo com esse calor, né? Mas ele está aqui, do meu ladinho aqui. Então, devo passear com o Duque e depois, se tudo der certo, a hora que o Sol estiver entrando em Aquário, eu vou estar correndo para receber esse Sol com muita energia. Bom, o Sol fica em Aquário do dia 19/1, hoje, né? Até o dia 18 de fevereiro. Então, teremos esse período onde o Sol passa pelo signo de Aquário. Durante essa passagem, ele vai fazer alguns aspectos importantes que eu vou conversar aqui. Lembrando também que eu sempre faço o astral do dia, eu sempre faço o resumão da semana, que é amanhã, 8h30 da manhã. Então a gente está sempre revendo, né, esses aspectos. Então, se você quiser sempre estar olhando para o céu comigo e trazendo essa informação para a sua vida, trate de seguir, né, para você poder receber as informações. Bom, o Sol, por onde ele passa, ele ativa a energia daquele signo, ele ilumina aquela área do nosso mapa. Então, nesse período, nesse momento aí da temporada aquariana, todos nós podemos ter aí os atributos de Aquário sendo ativados, sendo iluminados. Né? Então, todo mundo pode ter a oportunidade de ser um pouquinho aquariano nesse momento. E quais são os atributos de Aquário? Vários, vários. Aliás, semana que vem a gente entra na parte dos signos no curso de astrologia. Até agora eu dei toda a introdução do curso, falei dos planetas, então já tem um monte de aula gravada. E a partir da quarta-feira dessa semana, a gente entra na jornada pelos 12 signos, começando por Áries. Né? Então, daqui a mais ou menos 10 aulas, 11 aulas, a gente chega para falar de Aquário nos mínimos detalhes. Mas aqui eu separei 3 palavras muito importantes. Vou colocar 4, hein? Vou colocar 4 palavras aqui para a gente poder falar desses atributos aquarianos. Então, primeiro é o futuro. Né? Aquário é o signo do futuro, é o signo que olha para o futuro. Né? Tem até aquela visão profética, tem muito aquela coisa de ser. Além de futurista, eu estou tentando lembrar. Uma coisa que eu era em um dos testes, né? Tem um teste chamado Alpha Coach, e aí é visionário, visionário. Né? A palavra é visionário. Então, Aquário tem muito dessa energia do visionário, daquele que olha adiante, que consegue até prever algumas coisas. Né? Então, ele é um signo que é regido pelo Saturno, né? Dentro da visão tradicional, e também regido por Urano, dentro da visão moderna. Então, a gente já sabe também que, agora que o Sol está em Aquário, os movimentos de Saturno e Urano também são muito relevantes.
E ainda bem, a gente tem aí, no meio dessa temporada aí aquariana, Urano voltando ao movimento direto. Né? Então vai dar até um alívio aí, vai movimentar bastante aí a nossa energia. Para quem tem o signo de Aquário forte no mapa, eu, por exemplo, que tenho o Sol em Aquário. Então, se Aquário fala do futuro, todos nós nesse período podemos olhar para o futuro, de repente criar o nosso futuro, planejar o nosso futuro. Novamente, a minha visão da astrologia, eu estudei muito coaching também, PNL, né? Fiz toda parte da minha formação, toda essa parte. Então, assim, eu sei que a gente não tem controle total, a gente não tem, assim, 100%, eu falo sobre isso no curso, a minha visão, né, do livre-arbítrio, daquela questão ali do que a gente tem sob controle ou não, mas eu sei que sim, tem coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente tem 100% de controle de uma das coisas, que é como que a gente vai responder ao que acontece na nossa vida. Então isso aqui é a primeira coisa muito importante, né? Essa semana, a temporada aquariana já começa com a conjunção de Sol e Plutão, podendo trazer coisas lá das profundezas da inconsciência à tona. E aí, a forma que a gente resolve responder a uma situação está no nosso controle. Entre aspas, né? Deixa eu colocar está em controle entre aspas, porque se a gente não busca ter essa consciência, a gente responde de forma automática. Né? Então, já tem essa consciência, você tem que saber o que está acontecendo e responder de forma consciente. A Flaviana colocou, tem o Mercúrio e Vênus em Aquário na 4, então será importante para mim? Sim, você vai ter aí esses atributos, né, de Mercúrio e de Vênus sendo iluminados, tocados pelo Sol, ativados pelo Sol. Muito bom ter aí a nossa querida Vênus ativada pelo Sol, né? Recebendo aí o calor, a luz, a ativação do Sol, que vai ser nos próximos dias para você então. Então a gente pode criar o nosso futuro. Eu falei tudo isso que eu falei até agora há pouco para dizer que a ideia, sempre que alguém me pergunta alguma coisa do mapa astral, de astrologia, é o que esperar. Ou vai ser bom ou se é ruim. Se eu fizesse um tracinho assim, né, numa lousa, cada vez que eu recebo a pergunta, né, isso é bom ou ruim? Vai ser bom ou vai ser ruim? O que eu posso esperar? Se eu recebesse ali colocasse um tracinho numa lousa, eu ia ter várias lousas preenchidas. Porque é o que as pessoas geralmente têm como visão, né? Será que vai ser bom para mim? Isso aqui vai ser bom? O que vai acontecer? O que eu posso esperar? Beleza, né? Eu sei que tem energias que vão acontecendo e, assim, as coisas acontecem. Então, se o Saturno está passando por determinada área do seu mapa, vem bronca ali, não tem muito o que fazer. Mas é bom ou ruim? Não tem como responder. Na verdade, não tem como ninguém responder. Eu sempre falo que, mesmo que aquilo pareça ser ruim, às vezes se você colocar uma distância, aquilo vai ser bom. Né? Você percebe que algo que a princípio era ruim, aconteceu na sua vida, mas que depois você olha para trás e fala, na verdade aquilo foi bom. Né? Então, tem muitos exemplos disso. Vamos pegar aí um exemplo que eu até vivi, né? Uma pessoa que ela foi despedida de uma empresa, né? Ela foi mandada embora de uma empresa, ela ficou muito mal naquele momento, porque perdeu o emprego, e aí veio um monte de coisa. Só que ela já nem gostava muito daquele emprego, né? Não era bem o que ela queria. O que ela amava mesmo era fazer bolos, né? Ela queria fazer bolo, amava isso e vender. Só que ela não tinha coragem, né? De fazer isso, de largar o emprego para fazer isso. De repente, o universo fez com que ela fosse despejada do emprego, né, fosse mandada embora, e ela falou, bom, então agora eu vou me dedicar ao fazer bolos. E aí ela ficou super feliz porque ela pôde ganhar dinheiro fazendo bolos, vendendo ali para as pessoas e fazendo aquilo que ela ama o dia inteiro. Então, naquele momento que ela foi, né, mandada embora, foi muito ruim, ela falou, meu Deus, que coisa horrível que aconteceu na minha vida. Alguns meses depois ela fala, pô, que bom que eu fui mandada embora, eu saí de uma estagnação. Então, o Aquário, ele fala muito do futuro. Então, é um período para a gente poder criar o nosso futuro. Deixa eu só rapidinho aqui. Anitta, olá, boa tarde. Flaviana, e a casa da família, né? Fico preocupada. Então, o Sol passando numa casa, não tem que ficar preocupado, porque o Sol, ele vai iluminar, né? Ele vai trazer energia para você enxergar aquilo que está acontecendo. Dá um pouquinho de preocupação quando tem Marte passando, quando tem Saturno passando, quando tem Plutão passando. Aí você fica meio assim. E como eu estou, né? Novamente, né? Parte do Duquinho aqui, que está meio chateado, né? Está meio para baixo, os assuntos de Marte passando na minha Lua, né? Plutão, essa coisa toda. Carol Arro, seja bem-vinda. Se eu não me engano, você é aquariana também, hein? Se eu não me engano, você é aquariano. Só confirma aí. Mas eu acho que você também é do signo de Aquário. Somos irmãos de signo. A Anitta falando, tem o Mercúrio e Lua em Aquário, então ó que legal, em Sol e Lua, fazendo aquele casamento alquímico, isso acontece uma vez por ano, muito bom para iluminar as emoções, os sentimentos. Agora tem Plutão a transitar e o Sol vai entrar, é importante com certeza, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, quando chegar nos aspectos que ele vai fazer.
Plutão também está na 4, tem um aquário na casa da família. Então as pessoas podem estar preocupadas por causa do Plutão, né? Mas vamos falar sobre isso. E a Carol falou, sou sim, então lembra, somos dois aquarianos aqui que nos conectamos com o futuro. Então, para sair dessa palavra futuro, crie o seu futuro nos próximos dias. Tenha essa responsabilidade, fala, eu vou criar. Tem uma frase que eu usava muito na PNL lá atrás, né? Que é meu futuro faço eu. Né? Então, eu crio o meu futuro. Sabemos que o universo vai trazer situações que não estão todas no nosso controle. Mas se você tiver a consciência, você consegue sim, né, através até do poder da sua mente, ir criando o futuro que você deseja. Olá, a Letícia tem um Marte em Aquário na 6, então o Sol vai iluminar o Marte ali, vai trazer a força à tona, né? Trazer energia. Então cria o seu futuro. Outra coisa que Aquário fala é liberdade. Então, por exemplo, já as pessoas que estão falando, né, estão com certo medo porque Plutão vai ser ativado. A semana que vem, né? Essa semana, o Plutão já é ativado. Aliás, amanhã não percam o resumão astrológico da semana de amanhã, porque é uma semana bem importante, uma semana de lua super minguante, muito, muito minguante, né? Uma lua minguante em Escorpião. A gente vai falar sobre isso. Então, sim, o Sol já está numa conjunção forte com Plutão e ele vai fazer essa conjunção praticamente a semana inteira, né? O início da semana inteira vai estar nessa força. E aí eu quero trazer uma coisa, né? Sempre vai ser ruim o Sol em conjunção com Plutão, né? Sempre tudo que envolve Plutão é ruim? Não necessariamente. Vamos pegar essa palavra aqui de Aquário, liberdade. Essa conjunção de Sol com Plutão pode trazer ali a força, a transformação que a gente precisa na nossa vida para termos liberdade. Né? Então, do que você precisa se libertar na sua vida? E eu diria uma coisa que é interessante, porque o Sol está em Aquário. O Aquário é um signo do elemento ar. Né? Então ele trabalha a racionalidade. O Marte está retrogradando no signo de Câncer, que fala muito das emoções. Uma coisa que eu sugeriria a todos, eu estou trabalhando aqui, né? Então talvez possa servir para outras pessoas, principalmente nessa temporada, é se libertar um pouquinho das garras das emoções. Né? Eu sempre lembro de um mestre aí chamado Gurdjieff, né? Que ele tinha uma frase que ele falava que o ser humano é food for the moon, né? É comida para a lua. E justamente porque ele falava isso, né? Porque o ser humano, queira ou não, né? Acreditem ou não as pessoas ali, sei lá, céticas, mas o ser humano ele é muito influenciado pelo que a lua faz ali, né? Pelos movimentos da lua ao longo da Terra. Porque a lua mexe com as águas estão dentro da gente, e essas águas mexem com as emoções. Então o ser humano ele é muito, às vezes, escravo das emoções. Então, aconteceu alguma coisa e aí já mexe emocionalmente. Essas emoções podem inclusive trazer doenças, somatizações, brigas, guerras, enfim, coisas muito complicadas. Então, o Sol em Aquário e esse Marte retrógrado em Câncer, inclusive o Mercúrio, em certo momento, ele já está aplicando, né? Mas o Mercúrio também vai ter que encarar o Marte ali, e o Mercúrio também está num signo mais racional, que é o Capricórnio. Então, que tal se libertar de emoções pesadas, né? De muitas oscilações emocionais? Eu mesmo estou me observando bastante, porque a Lua ela está em Libra, ou seja, ela está quase chegando na minha casa 8. Eu sei que essa semana eu terei aí a Lua passando pela minha casa 8 e eu quero observar mais, eu quero poder, né, respirar profundamente, trazer energia do elemento ar e não ser pego aí pelas questões emocionais. Então, liberdade, né? Veja do que você tem que se libertar na sua vida, pode ser muita coisa, mas o que pode servir para todos nós é se libertar de emoções pesadas, emoções intensas e muita oscilação emocional. Né? Então, um dia você está bem, de repente aconteceu alguma coisa, já vai lá para baixo, aquela montanha russa emocional. E aí a pessoa pode falar, mas então eu não vou sentir nada? Não, você vai sentir, mas você vai sentir moderadamente, você não vai deixar que aquilo, por exemplo, aquela montanha russa não saia do trilho. Né? Porque aí é aquela coisa, você está numa montanha russa emocional, de repente a montanha russa saiu do trilho, deu um acidente ali, porque pode ser uma briga, alguma coisa que pode acontecer por conta de emoções, né, muito desgovernadas. Aquário também fala sobre tecnologia muito aquariana. E assim, pessoal, novamente, né, inteligência artificial está aí, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? O lado bom é que a inteligência artificial pode ajudar a gente bastante. O lado ruim é que a vida também fica um pouco mais complicada. Então hoje não tem como você ver um vídeo na internet, né? Ainda mais um vídeo que impressiona de alguma forma, e não ter que se perguntar, né? Será que isso é real ou será que isso é criado com inteligência artificial? Né? Tanto que as redes ali, né? Tem até aquela coisa que você teria que
marcar, né, dizer que é feito com inteligência artificial, mas né, a gente sabe que não é todo mundo que vai fazer. Então, a inteligência artificial está aí, né, a tecnologia ela vai disparar nesse ano de 2025. Né, o próprio Plutão em Aquário vem trazer isso, né, ele vai disparar ali as transformações que a tecnologia vai trazer. Quando Urano entrar em Gêmeos, então, e fizer um trígono com esse Plutão, a gente vai ver assim muita mudança, muita inovação. O que eu recomendo para todo mundo aqui? Se aproprie da tecnologia, se aproxime da tecnologia. Não fica fugindo dela, não fica, não quero saber disso, não sei o quê, porque não tem jeito. Né? Se você não tiver em harmonia com a tecnologia, utilizando ela a seu favor, outras pessoas estarão e você vai acabar ficando para trás. Né? Então, se aproprie da tecnologia, né, tenha contato aí com as inteligências artificiais que estão por aí, também não seja, se liberte, né, não seja preso pela tecnologia. Hoje o celular ele é um aprisionador, as pessoas ficam 24 horas ali olhando para o celular, isso tem dado muita dor no pescoço, dor de cabeça, dor no ombro, né, porque as pessoas, acho que até tem uma síndrome, né, síndrome do celular, síndrome da tecnologia, sei lá, porque as pessoas ficam só olhando 24 horas, né. Então também se liberte um pouco, né? Porque Aquário também fala de coisas muito antigas, então fala da natureza, fala de se conectar com aquilo que é ancestral. Então, se você se perceber uma questão muito exagerada na tecnologia, sai um pouco disso e vai para a natureza. E por fim, outra coisa que Aquário nos fala é dos grupos, dos amigos, então pode ser um momento bem interessante para iluminar, para entender os grupos que você participa. Né? E hoje a gente sabe, né? A gente tem ali, novamente, o nosso cérebro, eu até li hoje, estou lendo um livro chamado Psicocibernética, um livro bem interessante. Acho que ele é meio antiguinho, mas eu não tinha lido ainda, então estou lendo Psicocibernética e ele falando, né? Algo que a gente já sabe, já falei várias vezes, que o cérebro não distingue aquilo que é imaginário daquilo que está acontecendo realmente. Então, tanto que, só que é claro, né, você tem que usar o seu poder mental, o elemento ar, Aquário, e o poder emocional, o elemento água. Então você faz aí a sua visualização, você vai perceber que o seu corpo responde. Né? Se você ficar visualizando uma coisa muito ruim, o seu corpo vai responder, o coração vai disparar, talvez você fique ali, né, até com dor no corpo por conta disso. Enquanto se você visualizar coisas muito boas, você vai ver uma chuva de bem-estar chegando. Então, o poder aí da mente, ele faz parte da gente. E também as pessoas que a gente se relaciona. Né? Então, existe uma troca, intercomunicação entre as pessoas, um influencia o outro também. Então, perceba os grupos que você participa. Então, pessoas que você segue aí, onde entra a junção, né, de Aquário, tecnologia, com a questão dos grupos. O que você segue na rede social, o que você consome na rede social. Né? Porque, queira ou não, aqui é um grupo. Né? Eu sempre comento que quem está lá ouvindo o podcast, quem está aqui participando das caixinhas, é um grupo que a gente faz. Então a gente está aqui sintonizado com uma mesma energia e a gente vai trocando aquela energia, trocando informação, energia, assim por diante. Então, dependendo dos grupos que você está participando, você está recebendo uma energia na sua vida. Então, pensa bem, clareia se você está nos grupos certos. Se os grupos que você participa têm a ver com seus valores, com seus caminhos, né? E caso não esteja, por que não se libertar? Né? Então, talvez seja aí uma temporada para sair de alguns grupos que você vê que não tem mais sentido por aquilo que você quer da sua vida. Bom, então Aquário fala sobre muito mais coisas aí, dependendo de como, né, ele está afetando o seu mapa, pode trazer algumas coisinhas diferentes. O que você tem que olhar? Primeiramente, se você tem planetas em Aquário, né, então eu tenho o quê? Mercúrio e tenho o Sol em Aquário. Então significa que nós aquarianos, a Carol aqui que apareceu aí na live, nós vamos passar pela nossa revolução solar. Então dou a dica para você, né? Se você quiser, vem fazer o mapa da revolução, para a gente mergulhar no seu mapa junto, não só na revolução, mas a gente vê progressão, a gente vê trânsito, a gente vê aí tudo que está acontecendo. Mas caso você não possa, né? Você pode fazer o quê? Ouça com atenção o astral do dia do seu aniversário e dos outros 2 dias, dos dias vizinhos, porque você vai ter uma noção assim de como é que está o mapa da sua revolução. Para ter uma clareza, tem que fazer o mapa para ver o ascendente, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, né, eu sei aqui, ó, meu aniversário é dia 14. Então eu sei que dia 14 o Sol faz uma conjunção com Ceres. Então eu sei que isso vai fazer parte do meu mapa de revolução. Né? Então vale a pena você ficar atento se você é do signo de Aquário,
nos próximos astrais do dia, para pegar ali o dia do seu aniversário e ter uma noção ali de como é que vai ser. Também veja outros planetas que você tem em Aquário, não só o Sol. Então tem gente que tem Lua, vai receber. O Sol ele clareia aquela hora, ele ativa, ele traz energia para aquele planeta. Então você vai receber Lembra, o Sol ele faz aspecto uma vez por ano. Então significa que agora, uma vez por ano, você vai estar recebendo a visita do Sol, do Rei. Então prepare essa área. Por exemplo, eu já a partir da semana que vem, eu estou recebendo a visita do Rei na minha mente, na minha comunicação, que é Mercúrio. Né? Então eu já vou preparando. Se eu tenho conhecimento do meu mapa, eu já pego aquele dia e já consagro aquele dia. Já posso usar aquele dia para refletir mais profundamente sobre meus atributos mercurianos. Se você tem a Lua, a mesma coisa. Seus atributos lunares, né, emocionais. Vênus, quem tem Vênus aqui, imagina, é uma vez por ano que acontece. O Sol vai fazer conjunção com a sua Vênus, vai iluminar o relacionamento afetivo, vai iluminar a questão financeira, valores. Então é muito interessante. Perceba isso. E por fim, se você souber os outros planetas, você pode ver, né? Planetas do elemento ar, ou seja, Gêmeos e Libra, vão receber trígono desse Sol. Né? Planetas do elemento fogo vão receber sextil, que é o Áries e o Sagitário, o Leão recebe uma oposição, e outros ali, né, como Escorpião e Touro, vão receber uma quadratura do Sol. Então aí você vai detalhando, por isso que eu convido você a aprender a ler o seu próprio mapa, porque aí você pode brincar com o seu mapa, passear com ele e ver todos os detalhes. Flaviana perguntou quando você disse libertar é na casa do que Plutão está passando? Sim, né? E dos temas na sua vida que você possa perceber. Né? Então eu, por exemplo, o Sol ele não está exatamente, né, numa casa emocional, ele está na casa 1 para mim, né, na 11 na verdade, está passando pela minha 11, mas o Marte está passando ali pela área de Câncer. Então, quando eu falei de libertar das emoções, tem a ver com Marte em Câncer, mas você tem que olhar na sua vida, né, do que você tem que se libertar. Eu quero me libertar de emoções muito intensas e lunares, que é da Lua em Câncer que eu tenho. Né? Então, eu estou trabalhando essa energia por aqui. Vamos lá, vamos então falar. E outra coisa, né? Mesmo que você não tenha nenhum planeta em Aquário, você tem uma ou duas áreas da vida que estão ali com o signo de Aquário, e essas áreas são iluminadas. Então eu falei da minha casa 11 e a 12 também. Então são duas áreas que o Sol vai iluminar para mim nesse momento. Casa 11, grupos futuros, e vai também iluminar a casa 12, que é o inconsciente e a espiritualidade. Vamos lá então falar dos aspectos, né, que esse Sol vai fazer. Hoje, então, dia 19, daqui a pouquinho, o Sol entra em Aquário. Quem gosta de rituais, quem gosta de fazer meditações, aproveita. Eu quero que minha meditação seja correndo, né, quero receber o Sol em Aquário correndo. Eu vou ver, estou até fazendo essa live esse horário para ver se o tempo vai me permitir. Né. Dia 21 do 1, né, semana que vem, já essa semana na verdade, por isso que eu falo, ouçam o astral do dia e o resumão de amanhã. Eu vou colocar aqui 21 do 1. Pessoal, está tão calor, mas está tão calor que a água está até quente. Tá meio desanimador aí esse calor. Então, dia 21 é uma terça-feira, a Lua estará entrando em Escorpião, fazendo uma quadratura com o Sol, ou seja, ficando minguante, e o Sol faz uma conjunção com Plutão. Pessoal, essa semana tende a ser muito intensa. Claro que Plutão traz questões, alguns assuntos desafiadores, tabus, né? Então ele fala sobre coisas muito profundas. Mas eu quero focar aqui na temática de transformação. Transformação, porque Plutão traz coisas que às vezes são desafiadoras, mas ele também traz a força para a gente lidar com tudo isso. Então, o que o Sol em conjunção com Plutão pode trazer para a gente? Primeiramente, a ativação de temas plutonianos. Então, pode trazer aí questões envolvendo alguns traumas, algumas feridas que vêm à tona. Né? Então, alguma situação que ocorre ao longo da semana aí e vem algum trauma, alguma ferida à tona, né? Por conta do Sol estar ativando ali. Que, ao mesmo tempo, se você estiver consciente, é bom, porque você vai poder ter clareza. Né? Então, por que isso está vindo em mim? Por que eu tive essa reação? Imagina, a Lua vai estar em Escorpião. Né? Escorpião é um signo bélico também. É um signo regido por Marte. Marte está retrógrado ali no signo de Câncer. Então, de repente você tem uma atitude, né? O Jung ele fala, né? Quando você tem uma atitude, uma resposta muito exagerada, né? Um afeto foi tocado ali, é porque estou tentando lembrar a palavra que ele usa, um complexo foi ativado, né? E os complexos a gente vê nos aspectos astrológicos. Então, por isso que eu falo que a astrologia é maravilhosa para se unir à terapia, porque é como se ela pudesse ajudar a gente a pegar atalhos.
né? Então, às vezes, você fica numa terapia um ano para chegar numa situação, e você olhando no mapa, você em 3, 4 sessões, 5 sessões, você começa a enxergar aquilo de uma forma diferente. Então, preparem-se que as questões inconscientes, traumas, dores, feridas muito profundas podem ser ativados, ao mesmo tempo podem ser clareadas, ou seja, a gente poder entender o que está acontecendo, enxergar o que está acontecendo. Ah, eu reajo dessa forma por conta dessa ferida que vem lá da infância, eu reajo dessa forma porque isso aqui aconteceu num relacionamento anterior. Então você pode ter uma certa clareza. Plutão fala sobre sexualidade, então esse tema aí é muito interessante. A Lua estará em Escorpião também ativando essa energia. Então as questões da energia sexual podem vir à tona. Se tem também algum bloqueio, alguma ferida, algum tabu nesse sentido, pode ser ativado e clareado e trabalhado também. E por fim, o Plutão fala muito de uma transformação, né? Então coisas que têm que se transformar. Então talvez seja aquele período que a gente já está aí, né? Quase entrando no finalzinho de janeiro de 2025, e a gente pode perceber, pô, será que eu estou me encaminhando para o 2025 que eu desejei tanto aí dias atrás? O que eu preciso transformar na minha vida para que isso ocorra? Para que eu possa chegar nesse caminho e eu possa terminar 2025 falando, eu realmente conquistei e cumpri aquilo que eu gostaria de ter cumprido quando eu planejei lá em 2024. Então, qual é a transformação que precisa ocorrer? Do que a gente tem que, como eu falei, né? Aquário, libertação, uma transformação libertadora. E Plutão fala sobre o nosso poder também, né? Então, a gente tem que ter consciência de que temos o poder para isso. Aliás, eu vou falar de um óleo essencial e de um cristal que a gente pode utilizar para quem quiser, né? E não tem só um, tá? Na verdade, tem vários óleos, vários cristais, mas para não ficar muito longa a live, eu escolho um de cada um e falo um pouquinho deles e a gente pode utilizar. Bom, dia 30 do 1 não é, né, um aspecto do Sol, mas vale a pena falar. Urano volta ao movimento direto. E por que isso é muito importante? Urano volta ao movimento direto. Urano é o regente moderno de Aquário. Então tudo o que acontece com Urano, né, influencia o signo de Aquário mais fortemente. E olha que lindo, vai ser um dia de lua nova. A gente vai ter aí a lua nova em Aquário acontecendo ali, né? Urano volta ao movimento direto e ao mesmo tempo o Sol faz o trígono com o Júpiter. Pessoal, é o seguinte, né? Para quem é aquariano, né, você é aquariano que está me ouvindo aqui, esse mês de janeiro, né, entre janeiro e fevereiro, né, pode ser muito, muito interessante. Novamente, Urano, nosso regente moderno, volta ao movimento direto e justamente nesse dia, né, se a gente congelasse o mapa do momento que Urano voltou ao movimento direto, que aí regeria essa energia até a próxima retrogradação, né, a gente vai ter o Sol fazendo um trígono com Júpiter. O Sol em trígono com Júpiter, renovando aí nossa fé, né, trazendo a ajuda da espiritualidade, que a gente pode utilizar nesse período. Então, 30 do 1 é uma lua nova em Aquário, né, a lua estará ali no signo de Aquário ainda, e a gente vai ter esse apoio do Júpiter, mandando uma boa energia para o Sol. Né, e ainda tendo Urano voltando ao movimento direto, para poder fazer com que algumas coisas que pudessem estar ainda em revisão, ou meio parado, ou meio lenta, dá uma acelerada agora, né? Ainda mais falando de libertação. Isso vai ser uma quinta-feira, né? E olha que lindo, hein? Quinta-feira é dia de Júpiter, e o Júpiter estará em trígono com o Sol. Falarei sobre isso no astral do dia. Dia 8 do 2, aí já entramos em fevereiro. 8 do 2. 8 de fevereiro. A gente vai ser um sábado, né? A Lua estará no signo de Câncer, olha só. Esse 8 do 2 aí vai ser forte também esse dia, hein? A Lua vai estar em Câncer e a gente vai ter o quê? O Sol fazendo um sextil com Quirón. Ou seja, se harmonizando aí com a ferida que pode vir à tona. E a Lua em Câncer pode contribuir aí para a gente trazer à tona feridas da infância, feridas de família, né? Há aquela questão emocional que eu comentei, então se libertar de padrões emocionais que oscilam muito, que assim não estão ali muito legais. Então vai ser um sábado muito importante. Ouçam também o astral do dia, mas é um sábado de cura, né? A gente pode ter ali a propriedade, né, a capacidade de ajudar na nossa cura. E do dia 9, ou seja, vai ser um fim de semana, né? Isso, o dia 8 é sábado, o dia 9 é domingo. Dia 9 é domingo. Esse dia 9 do 2 tá bem. Vai ser a semana do meu aniversário, né? 9 do 2. Por pouco eu não pego isso
no mapa da barra revolução. Dia 9/2, a Lua faz conjunção com Marte e o Sol faz conjunção com Mercúrio. E também o Sol ali, junto com Mercúrio, se encaminham para uma quadratura com Urano. Pessoal, resumindo tudo isso, né, e uma outra coisa aqui, né, o Marte e a Lua estarão aqui num trígono com Saturno. Muito bonito esse trígono. Trígono exato. Novamente, esse fim de semana, 8 e 9 de fevereiro, né, se você faz planejamento, né, se você fala o que eu vou fazer no fim de semana, como que vai ser meu fim de semana, tenha clareza disso, né? Pode ser um fim de semana de cura muito forte, de libertação, de surpresas também, né, porque a quadratura com Urano, que vai acontecer de forma exata no dia 11/2, mas já vai estar forte ali, pode trazer algumas surpresas, mas em síntese é um fim de semana de olhar para o passado, curar emoções do passado e trazer libertação. O Saturno ajuda a amadurecer, né? Então o Saturno, tudo que ele toca, ele ajuda a amadurecer. Então às vezes a gente vê alguma coisa que aconteceu lá na infância, no passado, aquela criança não tinha como lidar com aquilo, né? Não tinha capacidade, né, para lidar com aquela situação, mas hoje nós como adultos podemos ter. E a gente pode inclusive acolher aquela criança. Novamente, o nosso cérebro ele não sabe a diferença daquilo que é imaginado ou daquilo que é vivido. Então, a gente não pode ainda pegar uma máquina do tempo, voltar e falar, deixa eu mudar aquela situação. Até porque se mudasse aquela situação, mudaria esse momento presente. Essa é uma discussão muito louca, né? Mas o que a gente pode sim fazer, é possível, é voltar lá atrás, mentalmente, e fazer de forma diferente, acolher aquela criança. Então, se você de repente passou por alguma situação, porque alguém te tratou mal, ou aconteceu algum trauma ali, você pode recriar na sua mente uma situação mais acolhedora. Né? E de certa forma, se você fizer o trabalho bem direitinho, a sua criança interior vai mudando, né, as emoções ali dentro e você vai ter uma libertação. Fim de semana incrível, novamente, né, acompanhe aqui o astral do dia, acompanhe as evoluções da semana, né, os resumões da semana, porque a gente vai detalhando um pouquinho mais sobre isso. Dia 11, então, né, 11/2, deixa eu colocar aqui, é a quadratura com Urano, 11/2, quadratura com Urano, vai ser uma terça-feira também, dia de Marte, e vai ser uma lua cheia. Pessoal, essa lua cheia vai ser forte, em lua cheia de fevereiro. Deixa eu pegar aqui, deixa eu até colocar para eu ver o mapa da lua cheia de fevereiro. Porque vai ser a lua cheia. Vai ser a lua cheia em si vai ser no dia 12. Né? O aspecto exato com Urano acontece no dia 11. A lua cheia no dia 12. Vai ser uma lua cheia onde o Sol está em Aquário, a Lua está ali no signo de Leão e Urano está fazendo quadratura com os dois. Então pode ser uma lua cheia cheia de surpresas. Cheia de surpresas. Aí a pessoa sempre vai me perguntar, né? Bom ou ruim? De forma técnica, né, se a gente falar que a quadratura pode apresentar o lado ruim do planeta, ou seja, pode ser sim, né, algumas coisas desafiadoras, aí depende de cada um, né? Mas eu sempre digo que um aspecto, seja ele o azulzinho, que é o fluente, seja o vermelhinho, que é o desafiador, é uma conversa entre os planetas. Então depende de como está o seu relacionamento com Urano, né? Como que você tem trabalhado a energia uraniana na sua vida. Então, pode ser uma lua cheia com participação muito forte de Urano, de surpresas, grandes surpresas, mas podem ser boas surpresas sim. Eu acredito muito nisso. Né? Vamos trabalhar para trazer essa surpresa, essa novidade, essa libertação que Urano pode trazer. Falando, né, nas questões de libertação, no dia 13/2, ou seja, um dia depois da lua cheia, 13/2, deixa eu pegar aqui, 13/2, 13/2 de 2025, vai ser uma quinta-feira, o Sol faz um trígono com Lilith. Lilith que está também já, né, ela já estaria considerada, né, agora no grau 25 e 25 de Libra, no signo intermediário entre Libra e Escorpião. Então Libra já está ali naquela transição de Libra e Escorpião, e o Sol faz um trígono com Lilith. Muito bom para harmonizar questões de sexualidade. Né? Então, e se libertar de alguns tabus, algumas coisas que possam, né, estar presentes aí na vida de cada um, pode ser olhado nesse momento, a gente vai falar sobre esse tema. E eu quero dar até uma dica aqui, pessoal, que seria até a caixinha, quando eu coloco a caixinha de pergunta aqui, parte do motivo é para vocês ajudarem a criar o conteúdo.
né? Então, trazer perguntas interessantes que vocês fazem e que eu possa responder e que todo mundo se beneficie, né? Então, de repente, quem quiser ficar atento aí, pega aí, por exemplo, ó, pode ser interessante a pessoa que estiver ali ouvindo o Astral do Dia, 13 de fevereiro, fala, pô, como que a gente pode aproveitar o trígono de Sol com Lilith? Né? O que pode significar o trígono de Sol com Lilith? Mas para além de falar só do seu mapa, né? Então, o meu mapa tem não sei o que, aí eu responderia para o seu mapa. O que seria interessante? Pegar perguntas mais gerais para que eu possa responder e todo mundo se beneficiar. Isso é aquário, né? Isso é pensar no grupo, na fraternidade. Então também pense nisso, né? Eu vou colocar uma caixinha de pergunta daqui a pouco, né? Mais ali no pôr do sol. Então quem tiver aquela pergunta legal, como colocar as últimas aqui, se a Bárbara estiver aqui, né? Ela sabe do que eu estou falando, perguntas interessantes, né? A gente pode fazer coisas muito legais na caixinha de pergunta. Então, trígono com Lilith, se libertar de algumas questões ali envolvendo sexualidade, o poder, né, e apropriar isso na vida, né? Depois, o último aspecto que o Sol vai fazer antes de entrar em Peixes vai ser no dia 14. Deixa eu até confirmar se o meu aniversário esse ano vai ser no dia 13 ou dia 14, porque isso pode mudar um pouquinho, né? Eu sempre comento que, por exemplo, eu faço aniversário no dia 14, mas tem ano que o meu aniversário, minha revolução cai no dia 13. Que vai ser o caso desse ano, por exemplo, né? Então, nesse ano, eu vou fazer o aniversário real, astrológico, vai ser no dia 13 de fevereiro, 6h59 da manhã. Então, 7 da manhã do dia 13 de fevereiro vai ser quando eu estou fazendo aniversário. Então, veja, né? Esse trígono com Lilith, ele cai exatamente no dia do meu aniversário, ele vai ficar exato, né? Então, Lilith estará no grau 25 e 22 de Libra, e o meu Sol aqui no grau quase 25 de Escorpião. Então isso que é interessante, né? Você ter essa visão do seu mapa. E aí, no dia 14, também faz parte da minha revolução, né? Porque está muito forte, mas no dia 14 em si, o Sol faz conjunção com Ceres. Né? Ceres é um asteroide. Eu estou trazendo aos poucos, né? Então, novamente, os asteroides são assuntos mais novos, né? Eles não têm todo o histórico dos planetas, mesmo os planetas transpessoais que são mais recentes, eles têm um histórico já, né? Os asteroides, eles são mais novos, vocês podem perceber que somente alguns astrólogos utilizam, né? Não são todos, mas cada vez mais a gente pode trazer eles e até ir percebendo, né, como eles funcionam. Já tem um bom estudo, tem um livro muito legal da Demétria Jorge, né, que fala sobre os asteroides, e Ceres, né? O Sol, no dia 14, faz conjunção com Ceres. Ceres é Deméter, é a Mãe Terra, é a nutridora, é aquela que manda amor, nutrição, até prosperidade, como a gente se acolhe, como a gente traz o amor incondicional para a gente. Então o Sol, no dia 14, faz conjunção com Ceres, iluminando tudo isso, né? Então, e no meu caso, olha que interessante também, como é legal você saber o seu mapa. Ceres, para mim, é importante, por quê? E olha que legal saber disso, né? Eu tenho Ceres em Peixes e Ceres está no meu ascendente. Então, eu tenho um caminho de vida que envolve o contato com Ceres. Né? Então, a minha troca com o mundo tem a ver com Ceres, no caso em Peixes. Então, quando o Sol faz conjunção com Ceres no céu, isso falamos na última aula, que foi uma aula meio que de revisão, a Ceres do meu mapa também é ativada mais fortemente. Então, para mim, vai ser um aniversário incrível. Eu estou ali meditando bastante como é que vai ser esse ano para mim. Então, dia 14/2, Sol em conjunção com Ceres, como que você nutre a sua vida, você mesma, você mesmo, os outros, né? Como é que está a prosperidade, o amor. Falaremos mais sobre isso ao longo do tempo. A Carol falando, gratidão, Amira, eu e meu companheiro sempre pela manhã acompanhamos você no Astral do Dia. Gostamos muito de você. Abração, arro, gratidão. Gosto muito também. A gente precisa marcar uma visita ali, né, no Boinas. Faz um tempão que a gente não vai, mas é porque tá uma correria mesmo, né? Aqui tá uma loucura. Eu estou até lendo um livro que eu quero indicar para todo mundo. Pessoal, eu acho que tem um aqui que depois eu vou indicar, mas esse aqui, eu já terminei ele e já comecei o outro chamado Sem Esforço, Essencialismo. Pessoal, muito legal esse livro. Não é muito grande, é um livro fácil de ler, bem, sei lá, assim, fácil de entender, né? Mas por que esse livro é importante? Porque cada vez mais a gente tem muito estímulo, muita coisa, né? E a gente fica naquela coisa do tipo, parece que precisa de mais horas no dia, porque passou muito rápido, não dá. Aí vem aquela coisa de ressonância Schumann, e agora a gente não tem mais 24 horas, temos 13 horas no dia, enfim. O fato é que a gente tem que conseguir ter uma vida onde a gente equilibra as coisas. Então, o essencialismo, fica a dica, mas a gente quer sim ir lá para São Paulo, né, e fazer uma visita, porque vocês também são muito queridos, né, a gente gosta muito de vocês.
por fim, pessoal, dia 18, então, o Sol entra no signo de Peixes. Então, deixa eu colocar aqui, só lembrando aqui no dia 14 do 2, o Sol estará, então, em conjunção com Ceres, e a Lua estará em Virgem. Virgem tem muito a ver com Deméter também, né? Tem muito a ver com Ceres nesse sentido de ser a Mãe Terra, né? Trazer ali o sustento, trazer a nutrição. Então vai ser um dia bem interessante. E eu já sei que no meu mapa do ano, na minha Revolução Solar, eu terei uma Lua virginiana. Uma Lua virginiana. Eu não tenho nada no signo de Virgem no meu mapa, nada. Por isso que eu sou meio bagunçado mesmo, né? Minha mesa aqui, se vocês vissem, assim, é livro para todo lado e é isso aí, né? Mas quem sabe esse ano, com uma Lua em Virgem, é um ano onde eu consiga trazer essa energia para a minha vida e organizar um pouquinho mais, né? Olha que interessante. Dia 18 do 2 é, então, o último dia do Sol em Aquário e o Sol entra em Peixes, aí começa a temporada pisciana. E aí eu volto aqui, claro, né, perto dessa data, do dia 18 do 2, para a gente falar do ingresso do Sol em Peixes. E que inclusive será com a Lua em Escorpião, hein? O Sol entra em Peixes no dia que a Lua estará em Escorpião. Nesse dia, 18 de fevereiro, que é uma terça-feira, elemento água bombando no céu. Muito, muito elemento água. A Carolina, e quando a pessoa não tem nada em Aquário, como ele influencia? Então, para todo mundo, para todo mundo. Esse é um período em que a gente pode pegar esses atributos de Aquário e utilizar, né? Então todo mundo pode ser, durante esse mês, um pouco aquariano, né? Então, eu acho que você chegou um pouquinho depois, mas depois pega ali o começo da live, todo mundo pode trabalhar ali a sua visão de futuro, todo mundo pode trabalhar a busca da liberdade, né? O trabalho com a liberdade, todo mundo pode se apropriar da tecnologia. Eu sempre me dei muito bem com a tecnologia, né? Então, tanto que o início da minha carreira foi na tecnologia, e até hoje, por mais que eu não trabalhe mais, me dá um computador aí para formatar. Não vou querer fazer, né? Faço no meu e olhe lá, né? Mas eu tenho esse conhecimento, essa facilidade. Aquário tem geralmente essa facilidade. Mas todo mundo nesse período pode ter essa aproximação com a tecnologia. Tanto que eu dei os exemplos aqui da inteligência artificial. Aliás, pedi até para a IA hoje, né, gerar um treino para mim. Né? Eu falei para a IA me gerar uma planilha de treino, e aí eu vou seguir agora essa planilha de treino. Eu gostei, né? Mas eu pedi isso por quê? Porque eu tenho esse conhecimento já. Então eu poderia fazer, mas eu queria que ela organizasse, né? Falei, eu quero virgem, né? Trazendo um pouco de virgem. Em vez de eu simplesmente cada dia fazer uma coisa, eu falei, eu quero que você me organize, escreva para mim um plano de treino. E aí ela perguntou o que você quer, objetivo, eu dei tudo bonitinho. Ela me gerou um plano de treino e eu vou seguir. Olha que interessante, eu me aproximando cada vez mais e usando a inteligência artificial. E a gente pode fazer isso, né, no dia a dia. E o grupo, né, então iluminar como é que estão os grupos na vida, que grupos que a gente participa, como é que estão os amigos e assim por diante. E quem não tem nada em Aquário, não tem planeta em Aquário, ainda assim você tem uma ou duas áreas da vida que estão sendo ativadas. Aí você tem que olhar na mandala do seu mapa aonde está o signo de Aquário. O meu, por exemplo, ele participa da casa 11 e 12. Né, então são esses dois setores que vão ser ativados nos próximos 30 dias. Né? Para a gente ir finalizando, porque aqui está uma sauna terrível, terrível. O Duque, coitado, está aqui comigo na sauna e a gente vai ter que abrir essa janela, sair, ver como é que tá, ver, né, se deu não clareou, né, porque não choveu, deve ter chovido por algum lugar aí. A gente vai dar um passeiozinho. Que cristal que eu indicaria para esse momento? Esse aqui, pessoal, cristal translúcido. Translúcido, cristal de quartzo translúcido. Esse aqui tem rutilos, esse aqui é um rutilado. Então, ele tem ali uma característica especial dele, mas o cristal de quartzo nos conecta com Urano, nos conecta com Aquário, fala muito de usar nossos poderes. Então, que tal? Ele é uma tecnologia da natureza ancestral, né? Então, eu falei muito da tecnologia, o quartzo, ele inclusive ele faz parte, né, da fabricação dos transistores ali, dos microchips, enfim. Então, você pode usar um cristal de quartzo, meditar com ele, né, fazer seus rituais com ele. Um pouquinho também puxado para a questão de grupos e amigos, pode usar um topázio azul, né, que aliás é uma das pedras, né, o topázio é uma pedra indicada lá pelo ano, pela Angélica Lisante. Olha esse topázio azul lindo que eu tenho aqui. Né? Pode usar um topázio azul porque ele fala muito de aproximar os grupos de alma, né, as pessoas que têm a ver com a nossa energia. Topázio azul é muito legal. E como óleo essencial, eu filmei na minha última corrida, mas acho que eu não postei. Vou até conferir, mas acho que eu não postei. Quem puder falar, quem acompanha meus stories direto, comenta comigo, né? Mas eu filmei um pinheiro
né, aqui, né, a calcita ótica também pode ser também. A calcita ótica nos conecta com a nossa alma, né? Então a gente poder ter conexão com o que a nossa alma quer. Quem sentir, pega a calcita ótica. Eu filmei um pinheiro que, como essa árvore, né, como essa planta é muito forte, muito resiliente, ela resiste literalmente a água e fogo, a gelo e fogo, né? Porque gelo é a única planta que fica verdinha, né? Quando cai a neve, enfim. E aqui no Brasil até mostrei uma que, primeiro, né, ela sobreviveu a uma queda, ou seja, alguma coisa derrubou aquela árvore, mas ela continuou nascendo, crescendo e prosperou, e sobreviveu ao incêndio, ao fogo, queimada, né? Então eu filmei, fui narrando ali. Se eu não compartilhei, eu vou compartilhar. E aí o que eu queria trazer também, né, pela parte da Rosa Cruz, se eu não me engano, o pinheiro, né, é uma árvore muito associada ao signo de Aquário. E eu não sei, mas eu realmente tenho um amor muito profundo pelos pinheiros. Gosto de todas as plantas, obviamente, mas o pinheiro tem ali eu não posso ver uma pinha, né, que eu pego, é que eu não tenho nenhuma aqui assim na mesa para pegar, mas tem uma ali, enfim, tem vários lugares, eu vou colhendo as pinhas que eu acho no chão. Então eu adoro o pinheiro, uma árvore muito ligada aí à força, à resiliência, né, à capacidade de sobreviver a todas as coisas, né, aos desafios da vida. Então eu poderia indicar aqui o óleo de pinheiro siberiano, Siberian Fir, ou qualquer outro pinheiro, né? Tem ali também o Douglas Fir, tem, né, o Black Spruce, tem todas essas árvores pinheiros, né? Abetos e em geral, são maravilhosas para conectar com a energia aquariana. Eu estou sentindo o cheiro aqui, pena que vocês não podem sentir. Inclusive, eu tenho usado porque aquário, né, ele rege as canelas, né? Ele rege aquela parte de baixo da perna ali, o tornozelo. Então essa é uma área sensível para quem é aquariano. E eu, como estou voltando a correr, como gente grande mesmo ali, né? Estou correndo bem até, estou gostando do pace, né? Minha última corrida foi curta, porém com pace muito bom. Né? Fiz parte dela com pace de 4 e pouco ali. Então quem conhece de corrida sabe do que eu estou falando. Só que as canelas doem, né? Então a perna está doendo bastante, a canela está doendo, o joelho, que é o Capricórnio. Aí esse é um dos óleos que eu passo. Né? Então eu passo o óleo de Siberian Fir, passo o Deep Blue, da Terra, Copaíba, enfim, mas esse é um dos óleos que eu estou passando, ele, o Wintergreen, para poder regenerar aqui os músculos da perna e conseguir continuar correndo cada vez mais. Né? Flaviana falando, acho que o pinheiro e a pinha também é utilizado para proteção na magia, provavelmente. Né? Aliás, uma coisa que eu gosto de fazer também, eu já comentei aqui, eu tenho ali, pessoal, um incenso muito fácil de fazer, um incenso muito fácil, natural, totalmente natural e gratuito. Você encontra um pinheiro, né? Aí você tem que ter um mínimo de contato com a natureza, né? Eu sei que não é tão fácil para todo mundo, mas aqui tem, né? Então você encontra um pinheiro, de preferência na lua cheia, você pede para ele, né? Se conecta ali e colhe algumas agulhinhas, porque a folha do pinheiro é uma agulhinha, né? Então você colhe algumas agulhinhas, depois você prende essas agulhinhas e enrola ela, pode ser com um araminho, tipo, você faz esse incenso em 10 segundos. Enrola aqui e você vai ter um incenso natural. Então você pode acender ali com isqueiro e fazer toda a defumação. O cheiro é maravilhoso, é gratuito. Toda lua cheia eu vou, encontro um pinheiro e refaço o meu bastãozinho de incenso. Tenho também salvia branca, tenho também palo santo, mas esse de pinheiro é um que eu adoro e é gratuito. Né? Então fica a dica. E depois eu vou mostrar nos stories, depois eu compartilho aqui nos stories. Pessoal, é isso. Então agradeço aí todo mundo que participou ao vivo. Vou ficando por aqui. Vou agora, né, me preparar para minha corrida também, para receber a energia do Sol em Aquário enquanto eu estou correndo. Agradeço aí todo mundo. Vai ter caixinha de pergunta aqui daqui a pouquinho. E amanhã temos o nosso resumão astrológico da semana, para a gente conversar sobre essa semana que vai ser bem forte. Semana de lua minguante, super minguante. Né? Tem Escorpião envolvido, tem Plutão envolvido. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais amanhã. Muita gratidão, um beijão. Namastê, Harion. Até amanhã no Astral do Dia e no Resumão Astrológico. Tchau, tchau.